Está começando o nosso jornal especial de geografia e hoje nós vamos falar sobre a indústria no Brasil. Como ela se desenvolveu ao longo do tempo, quais transformações tecnológicas influenciaram esse processo, como ela se distribuiu no território brasileiro e quais os seus impactos econômicos e ambientais. Bom, agora vamos à nossa primeira reportagem. Para entender a indústria brasileira atual, precisamos olhar para a sua formação histórica. E agora vamos com a nossa repórter de história, Giovana Gonçalves. Obrigada, Luísa. A industrialização brasileira passou por 4 fases importantes. A primeira foi em 1930. Nesse momento, a economia brasileira era voltada principalmente para a agricultura, especialmente na exportação de café. Como a maior parte do investimento estava voltado para o campo, a indústria ainda era muito limitada. As fábricas, elas produziam tecidos, produtos, alimentos básicos e produtos básicos. Além disso, o Brasil, ele dependia muito da importação de produtos industrializados vindo da Europa. Já o segundo período aconteceu entre 1930 e 1955. Com a crise de 1929 e a queda das exportações, o país precisou começar a fortalecer a sua produção interna. O governo de Getúlio Vargas passou a incentivar a industrialização nacional. E aí foram criadas empresas ligadas à produção de aço e energia. Esse período foi essencial porque marcou a substituição de importações e o Brasil começou a produzir internamente aquilo que antes comprava de fora. O terceiro período, ele aconteceu entre 1956 e 1980. Foi um período de forte expansão. Ele aconteceu durante o governo de Juscelino Kubitschek, que incentivou a instalação de multinacionais no país. Esse período também aconteceu a expansão de automobilísticas, principalmente em São Paulo. Também houve investimentos em rodovias, energia e infraestrutura. E isso fortaleceu ainda mais a produção industrial brasileira. O quarto período, ele vai da década de 1980 até hoje em dia. Bom, é marcado pela modernização da produção, o uso intenso de tecnologia e maior concorrência internacional. As indústrias passaram a depender cada vez mais de inovação, qualificação profissional e produtividade. Atualmente, ela está conectada ao mercado global e precisa acompanhar mudanças tecnológicas constantes. É isso, muito obrigada e voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Giovana. A industrialização também foi transformada por avanços tecnológicos ao longo da história. E quem explica isso é o nosso repórter especialista em tecnologia, Luiz Henrique. Bom, a industrialização mundial, ela passou por grandes transformações que são chamadas hoje de revoluções industriais. A primeira revolução começou no século XVIII, na Inglaterra, onde o principal avanço foi a máquina a vapor. Já ela permitiu mecanizar a produção e aumentou muito a produtividade. Já a produção deixou de ser totalmente artesanal. A segunda revolução, ela trouxe a eletricidade, petróleo e novas máquinas, onde a produção ficou cada vez mais rápida e passou a acontecer em larga escala. E foi nesse momento que começaram a surgir grandes fábricas e linhas de montagem. Já na terceira revolução, nós vimos que ela foi marcada pela informação, robótica e automação, onde as máquinas elas passaram a executar tarefas com mais precisão e de forma mais veloz, onde a tecnologia começou a fazer parte do processo produtivo. E atualmente a gente vive numa fase de avanços digitais, onde a internet, inteligência artificial, sistema de automação, e comunicações instantâneas fazem parte do cotidiano das empresas e também das pessoas, onde essas transformações fazem parte do chamado meio técnico-científico informacional, onde esse conceito representa a união entre tecnologia, ciência, informação no espaço geográfico, e ela influencia os transportes, a comunicação e produção industrial. No Brasil, isso aparece nas fábricas automatizadas, no uso do computador, no comércio digital e na velocidade das informações. Isso tornou a produção cada vez mais eficiente e aumentou a competitividade entre as empresas.
Voltamos com você, Luísa. Obrigada, Luiz. Bom, agora vamos entender onde a indústria está localizada no Brasil e como ela movimenta a economia? Com o nosso repórter especialista em economia e território, Pedro Henrique. A distribuição industrial brasileira acontece de forma desigual. A maior concentração está no Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso acontece por causa de investimentos históricos, infraestrutura de transporte, maior número de trabalhadores e grande mercado consumidor. São Paulo se tornou o principal centro industrial do país e concentra setores como o automobilístico, farmacêutico, alimentício e tecnológico. Porém, outras regiões também cresceram de forma avassaladora nos últimos tempos. Por exemplo, na região sul, há forte presença de indústrias alimentícias e metalúrgicas. No Nordeste surgiram diversos polos petroquímicos e industriais. E no Norte, a Zona Franca de Manaus se destaca pela produção de vários eletrônicos. A indústria ela influencia diretamente a economia brasileira. Na economia interna, ela é capaz de gerar empregos, salários e movimenta o comércio. Também estimula outros serviços como transporte e logística. Além disso, na economia externa, ela participa das exportações e importações, que são muito importantes para regular a economia do nosso país. O Brasil exporta diversos produtos industrializados e também importa máquinas e tecnologias. A economia ainda se divide em 3 setores. O primário, que concentra a agricultura e extração de matérias-primas, o secundário, que é responsável por transformação industrial, e o terciário, que agrupa o comércio e a prestação de serviços à população. Esses 3 setores eles dependem um do outro e juntos eles movimentam a economia do país. Obrigada, Pedro. O crescimento industrial trouxe avanços econômicos, mas também trouxe impactos ambientais. E agora vamos com o nosso repórter de meio ambiente, Guilherme Moraes. O crescimento industrial aumentou a produção e incentivou o consumo. Hoje nós produzimos e usamos muito mais produtos do que em qualquer outro período histórico. E isso motiva a economia, gera empregos e fortalece a produção. Porém, impacta diretamente o meio ambiente. Entre esses impactos estão a emissão de poluentes feito por fábricas e veículos, contaminação da água por resíduos industriais, o aumento da produção de lixo feito pela sociedade e também a exploração intensa de recursos naturais. Além disso, o consumo excessivo, sem conscientização, incentiva ainda mais esses impactos negativos. Por isso, o consumo consciente se tornou algo urgente na sociedade atual. Pensar antes de comprar, reaproveitar materiais e reciclar são coisas que ajudam a reduzir esses impactos. E as empresas também devem fazer a parte delas, como reduzindo poluentes, investindo em energia limpa e renovável, né? E também reaproveitando os recursos. E o maior desafio que nós temos hoje em dia é conciliar com o desenvolvimento econômico contínuo sem impactar negativamente o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida das pessoas.